Bom dia, galerinha, tudo bem? Como estão? Então, como prometido na aula passada, hoje a gente vai falar de metabolismo dos moneras, tá? Lembrando duas coisas. Moneras, reino Monera, ele é o reino das bactérias e das arqueobactérias, né? Mas de modo geral aqui eu vou falar bactérias, mas vocês já sabem que a gente não pode falar que reino Monera é o reino das bactérias, né? Vocês já sabem que tem uma subcategorização ali, né? Mas eu vou tratar como bactérias porque vai ficar um pouquinho mais simplificado. E é como geralmente os livros retratam, né? E metabolismo, lembrando que metabolismo é uma característica geral dos seres vivos, todo ser vivo ele tem metabolismo próprio, tá? E o metabolismo é aquele conjunto de funções que vai permitir com que o ser vivo ele possa exercer suas funções, que ele tenha energia para exercer suas funções, ok? Vamos lá. Então, eu trouxe essa classificação aqui. Vocês vão ter esse slide aqui como slide base de vocês. E ao longo dos slides eu vou suprimindo algumas palavras e a gente vai vendo um por um aqui, tá? Mas esse aqui é o slide base que mostra que as bactérias, que são seres vivos, que estão aqui há milhões de anos, tá? Os primeiros seres vivos, né? Elas foram se diversificando ao longo desses milhões de anos. E elas são o grupo que apresenta maior quantidade de estratégias de sobrevivência, considerando a questão do metabolismo. Por exemplo, nós seres humanos, nós somos heterotróficos, tá? E nós fazemos o que? A respiração celular, respiração aeróbia aqui, né? As plantas são autotróficas, fazem fotossíntese. E olha as bactérias. Elas são autotróficas, são heterotróficas, fazem fotossíntese, quimiossíntese, fazem respiração aeróbia, fazem fermentação. Olha só que interessante, a gente tem várias estratégias. Não é que uma bactéria vai ser fotossintetizante e quimiosintetizante ao mesmo tempo. É que nós temos dentro do grupo das bactérias diversos tipos de bactérias, diversos tipos de metabolismos, ok? E eu trouxe também essas imagenzinhas aqui que elas remetem à nutrição, né? À alimentação, correto? Porque metabolismo, ele aqui foi colocado com o nome de nutrição bacteriana, porque o metabolismo ele remete à questão da nutrição. O metabolismo ele vai ser o conjunto de funções que vai permitir com que aquele ser vivo ele se nutra, tá? Ele obtenha energia, obtenha nutrientes. Então a gente vai tratar como se fosse um tipo de nutrição mesmo, tá? Então vamos lá, vamos ver parte por parte. Então, as bactérias, elas podem ser autotróficas. Autotróficas, esse nome auto significa que elas são autossuficientes. Elas não precisam de outro ser vivo para obter alimento. Autotrófico significa que elas mesmas produzem a sua energia, tá? E elas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. As fotossintetizantes são aquelas bactérias autotróficas que precisam da energia solar para mediar as reações químicas, tá? Que vão fazer com que ela obtenha alimento. Como vocês podem ver aqui, a reação química, ó. A gente precisou da energia solar, mas a gente precisa também, que as bactérias precisam, de uma outra coisa para mediar essa reação, tá? Que é a tal da bactéria clorofila. Então, vamos aqui na imagem. Aqui a gente tem uma bactéria fotossintetizante, ela é chamada de cianobactéria. Como vocês podem ver, ela tem uma coisa diferente aqui, que são essas lamelas, como se fossem membranas, tá? Que tem pigmentos, ok? E esses pigmentos vão auxiliar no processo de fotossíntese, ok? Aqui a gente tá escrito grânulos de pigmentos, né? E esse pigmento ele pode ser da coloração verde, mas podem ter outras colorações também, aqui associadas. Mas uma coisa que a gente precisa para que as bactérias fotossintetizantes possam sobreviver. Primeiro, elas precisam ter pigmentos, tá? A bactéria clorofila. Segundo, elas precisam de energia luminosa, tá? Então, essas duas coisas são necessárias
para que aconteça a fotossíntese nas cianobactérias. Tá? E como que é a reação de fotossíntese de uma cianobactéria? Então, ela vai utilizar aqui elementos, substâncias, né, que estão na natureza, que eu não vou me atentar muito a cada elemento, tá? E elas vão produzir outros. O que eu quero que vocês prestem atenção nessa aula de hoje é a esse composto aqui, que é o açúcar, tá? No caso das autotróficas, das bactérias autotróficas, seja fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, o açúcar vai estar desse lado da flechinha, significa que o açúcar foi produzido pela bactéria. Quando a gente vê as heterotróficas, a gente vai ver que o açúcar ele não está desse lado da flechinha, ele está do lado de lá, daqui da esquerda. É outra situação, depois eu falo dela. Então, aqui a gente tem a produção de açúcar, tá? Então, bactérias autotróficas produzem seu alimento. E no caso das fotossintetizantes, nessa produção de alimento é necessário a luz solar, tá? E, além disso, a bactéria clorofila, tá certo? Reações químicas, vocês vão ver isso aqui mais pra frente no ensino médio, nas aulas de biologia e química, tá? Não se preocupem quanto a isso, nem fiquem muito apavorados com isso aqui, tá bom? Vamos ver aqui uma notícia e algumas imagens, só para vocês terem alguns exemplos. Opa, deixa eu voltar. Aqui, vamos lá. Não sei se vocês vão lembrar dos estromatólitos que a gente falou ano passado. Falamos dos estromatólitos, né, que estão lá no começo do surgimento da vida no planeta. E uma das coisas que a gente encontra nos estromatólitos são cianobactérias, tá? Outro exemplo são as bactérias que compõem o começo das cadeias alimentares nos oceanos, nos rios, né, nas lagoas, que são chamadas de fitoplâncton, tá? São cianobactérias também. Elas vivem mais na superfície, né, das águas e elas vão servir de alimento para outros seres vivos. As cianobactérias, elas podem viver sozinhas ou então em colônias. Nesse caso, a colônia forma tipo um filamento, né, por isso são as cianobactérias filamentosas, tá? E aqui a gente tem uma notícia da UFSC desse ano, falando da Lagoa da Conceição e falando da floração de algas. Então, esse nome floração de algas, ou floração, ou também podemos encontrar a palavra eutrofização, significa que vários micro-organismos presentes nas águas, muitas vezes elas são águas doces, esses micro-organismos estão se reproduzindo a uma velocidade muito grande, tá? Além do normal. E essa reprodução rápida desses micro-organismos causa problemas no ambiente, tá? Por muito tempo, as cianobactérias foram classificadas como algas, elas não são algas, elas são bactérias, tá? Então, vamos lembrar desse detalhe. E o que acontece? Em alguns ambientes, como Lagoa da Conceição, ou outros ambientes, chegam esgotos domésticos, chegam, por exemplo, resíduos de plantações. Então, isso vai fazendo com que a quantidade de nutrientes que tem ali fique maior e bactérias consumam mais esses nutrientes e vão crescendo e vão se reproduzindo, né? E a população vai aumentando e também essas bactérias vão gerando toxinas no ambiente. Então, essas toxinas depois vão poder afetar outros seres vivos. Exemplo dos peixes, por exemplo, né? Então, não é legal que aconteça isso nos ambientes, tá? E quando isso acontece, é sinal de que alguma coisa errada está acontecendo ali, tá? Então, só para trazer um exemplinho para vocês. Vamos agora ver as bactérias autotróficas quimiosintetizantes. As quimiosintetizantes, elas não precisam de energia luminosa para obter energia para mediar a reação química. Essa energia que vai mediar a reação química, ela vem de outro lugar. De onde seria? Ela vem de elementos químicos, por isso chama químio. Então, esses elementos químicos, aqui no caso, é um composto à base de nitrogênio, ele vai passar por uma reação de oxidação. Essa reação de oxidação vai liberar energia e aí sim a bactéria vai poder usar essa energia para produzir a tão querida glicose que ela quer comer, né?
Então, nas reações quimiosintetizantes, as bactérias podem usar diferentes elementos químicos. A gente tem o enxofre, nitrogênio e ferro. Dependendo do elemento químico que ela usa, ela é chamada de sulfobactérias, ou nitrobactérias, ou ferrobactérias, ok? Então, neste caso aqui, são elementos químicos no ambiente que vão liberar energia através de processos de oxidação. E essa energia vai ser utilizada para produzir açúcar, que é o alimento da bactéria, ok? Aqui a gente tem 2 exemplos, tá, de reportagens. Quem tiver interesse em ler, corre lá. Então, cientistas acham bactérias vivendo em condições extremas na Antártica e as superbactérias que resistem às temperaturas capazes de cozinhar organismos. Eu trouxe isso aqui para fazer uma alusão à questão de que muitas bactérias que são quimiosintetizantes, elas vivem em condições extremas de temperatura, de pressão, de salinidade. Então, elas vivem em vários ambientes, tá? Que são extremos. Geralmente, essas bactérias são quimiosintetizantes, ok? Vamos lá. A gente vai para o outro lado agora da classificação. A gente vai para as bactérias heterotróficas. Essas aqui, elas não produzem seu próprio alimento. Elas precisam digerir alimento que já está disponível no ambiente. Então, a gente tem aquelas que fazem isso em ambientes que tem oxigênio e em ambientes que não tem oxigênio, tá? As bactérias que fazem isso em ambientes, né, que tem oxigênio, elas fazem a tal da respiração aeróbia. Elas precisam de oxigênio para viver. Se não tiver oxigênio, elas não vivem, tá? Aí, olha só como é que é a reação aqui, ó. Não se assustem. Olhem só para cá, ó. A glicose, ela já está no ambiente. Nesse ambiente tem o que mais também? O oxigênio. E aqui essa flechinha indica a reação química que acontece, né? Então, essas bactérias, elas vão pegar a glicose num ambiente que elas estão super confortáveis, ambiente onde tem oxigênio, e elas vão transformar isso em outros compostos, né? Que vão ser produtos que vão ser liberados para o meio, e energia, afinal de contas, elas querem, né? Energia. Então, gente, olha só. Aqui a gente tem o açúcar no ambiente. E que açúcar seria esse, né? Num ambiente que tem oxigênio? No ambiente que tem oxigênio é o ambiente que a gente vive, né? Por exemplo, dentro de um hospital, tem bactérias, né? A gente tem os alimentos que estão ali na nossa fruteira, tem oxigênio, não tem? Então, esses alimentos, eles têm os seus açúcares próprios, né? Às vezes o açúcar não é exatamente a glicose, tá? Mas eu vou falar só da glicose para não dar um nó no cérebro de vocês aí. Então, elas vão pegar esse açúcar e vão transformar ele, tá? Às vezes a gente não vê esses restos, né? Eles podem ser bem pequenininhos, tá? De alimentos, vamos dizer assim. Bom, e aí aqui eu trouxe uma reportagem interessante, né? Que o ser humano ao longo da história, ele veio tentando fazer vários processos de esterilização para matar micro-organismos, né? Inclusive as bactérias. Fervura, por muito tempo usado, né? Por parteiras, por exemplo, para ferver tesoura. A gente tem as estufinhas, que muitas manicures usam. A gente tem as autoclaves, utilizadas também em alguns centros de estética e também nos hospitais, dentista. E a gente tem esse outro aqui que eu achei muito interessante, né? Que é, o grupo da USP cria máquina que usa luz para evitar infecções hospitalares. Então, através de luz, né? Uma luz específica, eles estão matando os micro-organismos, olha só. Tá? Então, bactérias dessas que fazem respiração aeróbia, muitas vezes elas são causadoras de infecções hospitalares, né? Também presente muito em alimentos, por isso que a gente tem os sistemas, né? O sistema vácuo, ele tira o ar dali, né? Ele tira o oxigênio dali, então ele evita que bactérias, né, comecem a degradar os alimentos, né? Tá bom? E a gente tem também as bactérias heterotróficas, que fazem a respiração anaeróbia, ou seja, não tem ar. Esse processo também é chamado de fermentação, ele é mais conhecido como fermentação. Inclusive, essas bactérias, elas morrem na presença de oxigênio. Elas não podem ter oxigênio no ambiente para sobreviver. Então, elas são bactérias fermentadoras.
Pode ver, aqui não tem oxigênio, tem só o açúcar, ó. Oxigênio não está ali. Elas vão pegar esse açúcar e degradar com as suas enzimas, assim como nós temos enzimas no nosso sistema digestivo, né, digestório. Elas também vão ter enzimas, vão degradar esse açúcar, transformar em outros materiais, inclusive em energia para elas mesmas, ok? E esse processo de fermentação, ele ficou muito famoso porque muitos alimentos que nós ingerimos, eles são feitos a partir da fermentação, né? Muitas vezes a fermentação, ela é feita por bactérias e fungos também, unicelulares, não só bactérias, tá? Mas bactérias estão envolvidas em processos fermentativos. Então, a gente tem aqui os pães, né? São produzidos através de fermentação, né? Alguns pães que ficaram muito famosos são os de fermentação natural. A gente tem os iogurtes, diversos tipos de bebidas, né? Cervejas, vinhos. A gente tem os vinagres. Aqui a gente tem uma sopinha japonesa que é com miso, com tofu, que são feitos a partir de fermentação. Bebida muito famosa agora que está na moda, que é a tal da kombucha, né? Então, são vários alimentos feitos a partir de fermentação natural, tá? Então, o objetivo dessa aula, conhecer que as bactérias têm diversas estratégias metabólicas, diversos tipos de metabolismos. O grupo de seres vivos do planeta Terra que tem maior quantidade de estratégias de sobrevivência com relação ao metabolismo, são autótrofas, são heterótrofas, fazem fotossíntese, quimiossíntese, vivem em ambiente com oxigênio, sem oxigênio, ok? Então, espero que tenham gostado e vamos para a próxima aula. É isso aí.